Bom dia, bom dia. Hoje é 23 de maio de 2025. Vamos lá ler mais uma porção da palavra de Deus. Evangelho de João, capítulo 3. Vamos ler o versículo de número 7 em diante, que diz assim: Não fique admirado por eu dizer, vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer, você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então Nicodemos perguntou: Como pode ser isso? Jesus respondeu: Você é mestre em Israel e não compreende estas coisas? Em verdade vos digo que nós falamos do que sabemos e damos testemunho do que vimos, mas vocês não aceitam o nosso testemunho. Se vocês não creem quando falo sobre coisas terrenas, como crerão se eu lhes falar sobre celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu a não ser aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. Dando continuidade aqui à conversa de Jesus com Nicodemos, né? Uma conversa muito proveitosa aqui. E Jesus, muito sábio e também muito destemido, ele vai olhar para Nicodemos, que era fariseu, né? Sendo também judeu e mestre da lei, membro do Sinédrio, um homem importante ali. E Jesus vai olhar para ele e vai dizer: Não fique admirado se eu te disser, você precisa nascer de novo. Jesus está dizendo para Nicodemos: olha, vocês, judeus, precisam nascer de novo, né? Os judeus eles são muito nacionalistas, muito apegados à questão da lei, porque eles foram um povo escolhido por Deus, né? Um povo predestinado por Deus, e eles se gloriam muito disso e confiavam muito na sua nacionalidade. Porém, os judeus, aquela classe religiosa, eles se apegaram muito às tradições, de uma maneira que eles se distanciaram da lei, né? E quando Jesus se manifesta como o Messias, eles não creem, né? Porque justamente eles estavam apegados a um padrão antigo. E Jesus, ele é esse o Novo Testamento. Eles precisavam abrir a mentalidade, que eles precisavam abrir mão de costumes para uma nova lei, né? Não é uma nova lei, mas a lei da graça, né? A lei da graça. Então Jesus está dizendo para eles: olha, vocês precisam nascer de novo, abandonar essa religiosidade fraca e exterior para um novo nascimento, uma nova criatura. Jesus está sendo aqui muito corajoso, né, para dizer realmente para Nicodemos: olha, quando Nicodemos vai procurar Jesus, Jesus agora está confrontando ele. Só, olha, não se admire de eu dizer que vocês precisam nascer de novo, vocês judeus precisam nascer de novo. Quando João Batista estava pregando lá no deserto da Judéia, e eles começam ali, os judeus começam a discutir com ele, e ele vai dizer para eles: olha, Deus pode suscitar até dessas pedras filhos de Abraão, né? Porque ele dizia: nós somos filhos de Abraão, se gloriava disso. Só que através de Cristo Jesus, nós nos tornamos também filhos de Abraão pela fé, né? Então, esse nacionalismo dos judeus, ele não é capaz de trazer salvação para eles. Jesus estava falando isso: vocês têm que desapegar das culturas e nascer de novo, tá certo? E aí eu quero dizer para você: não é a religião que seu pai lhe ensinou, não é porque você está em uma cultura que você aprendeu, que você quer dizer que você não precisa nascer de novo. Você precisa nascer de novo, tá? E outra coisa que Jesus está dizendo para ele segue: o vento sopra onde quer, você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Como é que é esse nascido do Espírito? Aquele que é nascido do Espírito, ele não se governa, ele é influenciado pelo Espírito Santo de Deus. É assim aquele que é nascido do Espírito. Amém? A outra maneira também que Jesus está falando, outra coisa que Jesus está querendo ensinar, é que há algo espontâneo da parte do Espírito, que o Espírito Santo não pode ser controlado por nós, mas sim que ele nos controla, né? Amém? É isso que Jesus está querendo dizer. Olha, Nicodemos, aquele que é nascido do Espírito, né, é Espírito. Agora, aquele que é nascido da carne é carne. Você tem que nascer de novo. Amém? E Jesus está dizendo que o Espírito Santo é ele quem governa aquele que está sob a sua influência.
Amém? Então é isso que Jesus está dizendo para Nicodemos. Aí Nicodemos vai dizer: eu não sei como é que isso funciona, né? Nicodemos perguntou: como que pode ser isso? Jesus diz: você é mestre em Israel e não compreende essas coisas? Em verdade te digo que nós falamos o que sabemos. Por que Jesus está dizendo isso? Porque esse nós, Jesus está dizendo isso, nós falamos o que sabemos. No início do capítulo 3, Nicodemos ele vai dizer: nós sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém faz essas coisas que tu fazes, né? Se do alto não fores vindo. E Jesus, né, o versículo 2 aqui: ninguém pode fazer estes sinais que o Senhor faz se Deus não estiver com ele. Aí Jesus vai agora dizer: nós sabemos, né? Olha aí, o versículo: em verdade te digo que nós falamos do que sabemos e damos testemunho do que vimos. Nós quem? Eu acredito que Jesus está falando dos profetas, né? Ele e os profetas. E que Jerusalém, irmãos, matou muitos profetas, né? E Jesus está dizendo assim: olha, nós falamos daquilo que vimos e ouvimos, mas vocês não compreendem. Jesus está falando: vocês, judeus, não nos receberam. Mais na frente Jesus vai dizer assim, quando ele olha para Jerusalém, ele chora. Ele diz: Jerusalém, Jerusalém, que mata os teus profetas, quantas vezes quis eu te juntar, como uma galinha junto os seus pintinhos. E Jesus agora está dizendo para os judeus, né, para Nicodemos. Jesus está dizendo: olha, nós falamos daquilo que temos visto e ouvimos, daquilo que sabemos. Eu acredito que Jesus está falando de todos os profetas que vieram profetizar para os reis, que vieram profetizar para os religiosos, né? Eu creio que Jesus estava falando dele e do próprio João Batista, que também foi morto, né? Porque também Herodes foi confrontado por ele e João Batista foi morto. Então Jesus agora está dando uma resposta para ele. Nicodemos chega para Jesus: nós sabemos que tu és mestre vindo de Deus. E Jesus está contrariando ele agora, dizendo: nós, no caso Jesus e os profetas, Jesus está se colocando em uma outra classe oposta à de Nicodemos. Dá para você entender isso? Jesus está dizendo: olha, nós falamos daquilo que nós sabemos realmente, mas vocês não creem. Jesus vai dizer: olha, se vocês não creem quando eu falo das coisas terrenas, como querão se eu lhes falar das coisas celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. Jesus agora está falando da sua excelência. Jesus agora está falando da sua identidade, da sua suficiência. Ou seja, ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu. E aí eu quero dizer para você: só quem tem autoridade é Jesus. Nenhum formalismo religioso não vai te livrar, tá certo, da condenação. Nenhuma prática, nada. Não há outra pessoa, gente. Não há outro intercessor que não seja Jesus. Ele está dizendo: olha, ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem, Jesus. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Não é Maria, não é Pedro. Não fique com raiva de eu lhe dizer isso, tá certo? Não é Abraão, não é Isaac, não é Jacó, não é nenhum patriarca, tá certo? Não é nenhum dos santos, mas é Jesus. Essa autoridade só foi dada para ele. Jesus está falando aqui: ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu, o Filho do Homem, né? Por isso que ele diz que ele é o caminho, a verdade e a vida, o único caminho, artigo definido. E ninguém vai ao Pai a não ser por ele. É Jesus. Jesus é o protagonista. Jesus, ele é suficiente para se chegar até Deus. E Jesus vai finalizar aqui dizendo para ele: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Nós sabemos, né, que lá no deserto os israelitas estavam sendo picados por uma víbora, uma serpente. E Deus, ele manda que Moisés, ele faça uma serpente de bronze, coloque num pedestal, né, ali, e levante aquela serpente e coloque lá perante o povo. E o povo que ia até ali, que tocava naquela serpente, né, que tocava ali, eles eram curados. Eles eram curados. Então Jesus está fazendo uma comparação para que Nicodemos entenda. Jesus diz assim: olha, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também importa que o Filho do Homem seja levantado. Jesus foi levantado na cruz.
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu quero que você entenda que aquela serpente de bronze que foi levantada no deserto, ela em si não podia fazer nada por ninguém, tá certo? Ali, as pessoas que criam, elas eram curadas, assim como também aqueles que creem em Cristo. Nós, né, somos salvos, somos libertos, somos curados. Então, se você crê em Cristo, o veneno do pecado, ele vai ser anulado, tá certo? Jesus é o antídoto para o veneno do pecado. Enquanto você não crê em Jesus e olhar para a cruz e crer em Cristo, você não será livre das suas mazelas, você não será livre da culpa do pecado. É isso que Jesus está dizendo para Nicodemo. E para finalizar, aquela serpente, no período do rei Ezequias, ele derrubou aquela serpente, ele destruiu, porque as pessoas estavam adorando aquela serpente, né? Estavam adorando aquele objeto. E Deus não gosta de idolatria, tá certo, irmãos? Então, a palavra de hoje é essa. Que Deus abençoe sua vida. Posteriormente, nós estaremos dando continuidade a esse texto tão rico, tão valioso, que é o texto de 1 João, capítulo de número 3. Essa conversa de Jesus com Nicodemos. Amém? Que Deus te abençoe.